Muito bem. É muito importante você ter em mente que antes de nós abrirmos um trader, nós precisamos saber o que está acontecendo no mercado naquele determinado momento, naquele dia. E existe algumas ferramentas, além, é claro, da análise gráfica, que nos ajudam a entender um pouquinho sobre política, economia, etc. Tudo isso rege o mercado que nós operamos. Caso você não saiba, 80% do movimento gráfico ele é movido, ele é regido pelos Big Boys. E os Big Boys é um grupo das 10 principais instituições financeiras, que dentre elas estão o HSBC, o Royal Bank e etc. É só você pesquisar no Google. Se você colocar no Google Imagens Big Boys Forex, você vai aparecer lá uma imagem, tipo uma tabelinha, é bem fácil de achar. Só para você entender que 80% do gráfico ele é regido pelos Big Boys. E esses Big Boys eles atuam diretamente ligados às notícias que estão acontecendo no mercado. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos abrir aqui o Google Chrome. Se eu digitar aqui calendário econômico, a primeira opção aqui já me dá o site do Invest, que inclusive eu super recomendo qualquer pesquisa que você precisar fazer em relação à economia ou política, o site do Invest, que inclusive eu sou um dos colunistas dele, tá? Então, muito bem, aqui no calendário econômico no site do Invest, eu tenho as principais notícias de mercado. E partindo do ponto que é muito importante você saber identificar cada notícia dessa aqui, então, só para que você entenda. Tá? Aqui eu tenho o site dele, aqui em cima eu tenho o período que eu quero da notícia, ou seja, eu posso ver as notícias de ontem, de hoje, de amanhã, eu posso ver de toda a semana, da próxima semana, ou de uma data específica, que de vez em quando utilizamos quando a gente quer fazer uma pesquisa, um teste no passado, alguma coisa do gênero, tá certo? Mas eu vou me ater aqui só às notícias de hoje. Então aqui, ó, as notícias elas são me dadas por grupos de separação. Então eu tenho aqui a hora, aonde está acontecendo essa notícia, que no caso é a moeda, que vem com a bandeirinha, então consequentemente eu já sei aonde está acontecendo a notícia, a importância, o evento e algumas resultados e estimativas, que no caso seria a projeção atual, a projeção e o anterior, os valores na verdade, né? Então vamos lá, as horas estão, perdão, as notícias estão por ordem crescente em relação à hora, tá? Então aqui eu tenho o feriado na China, eu tenho notícia aqui em relação ao dólar canadense, eu tenho notícia em relação à libra e por aí vai. O meu objetivo imediato aqui é identificar notícias com alto impacto. O que são notícias de alto impacto? São notícias que têm essas três imagens aqui. Então nós temos três tipos de notícias: as notícias de alto impacto, as notícias de médio impacto, que tem duas imagens, e as notícias de baixo impacto, que tem só uma imagem. Na verdade é a volatilidade, né? Então baixa volatilidade, média volatilidade ou alta volatilidade. Então o meu primeiro objetivo aqui é identificar o momento que vai acontecer as altas volatilidades no mercado, tá certo? Então olha, eu posso observar aqui que no período de meia-noite e meia até 2 horas vai ter uma grande volatilidade, então provavelmente eu não vou estar operando. Então tudo isso aqui a gente precisa identificar. Aí a gente analisa aqui, opa, 11 horas da manhã tem alta volatilidade. Qual é a moeda? Dólar canadense. Eu opero dólar canadense? Particularmente não. Então isso aqui não vai me influenciar muito. Mas aqui 2 horas da tarde tem uma notícia de alta volatilidade em relação ao euro. E é uma notícia que mais para frente você aprenderá, que se chama nós chamamos de notícia crítica. Então, nesse momento aqui, ou eu tomo uma medida de me precaver ou de não operar, já que vai sair esse tipo de notícia. E geralmente são nessas notícias aqui, de alta volatilidade, que os Big Boys aproveitam para fazer aqueles grandes movimentos no mercado de Forex. E caso você não saiba, nós que operamos opções binárias, nós utilizamos o gráfico de Forex emprestado para operar opções binárias. Então nós não podemos ir de encontro com os grandes, nós temos que ir a favor deles. Então, ou de duas ou uma. Se você não tem experiência suficiente para identificar qual o resultado daquela notícia, fique de fora, porque provavelmente os Big Boys vão fazer uma pegadinha, vão pregar uma peça e muita gente vai perder dinheiro, tá certo? Isso aqui você vai aprendendo com o tempo.
Eu começo a operar por volta de 8 horas da manhã e sempre antes de eu abrir a minha primeira ordem ou começar a analisar o gráfico. A primeira coisa que eu faço é dar uma olhada no calendário econômico e depois dar uma olhada no que está acontecendo na economia no mundo. E através disso, eu utilizo o site do valor.com.br. Então o link é esse aqui, ó, valor.com.br/finanças/mercados, e aqui você tem uma atualização automática das notícias que estão acontecendo no mundo naquele determinado período. Então, se eu for para a página inicial do valor.com, ele não vai me dar essas informações da forma que eu quero. Então aqui eu consigo observar de forma decrescente as notícias em tempo real. Então, por exemplo, aqui, olha, às 3h45 da tarde, dólar segue exterior e opera em queda, na casa dos 3,85. Aqui, alguns minutos antes, ele me deu, após 5 altas seguidas, Bovespa dá sinal de fraqueza. E por aí vai. Então, toda manhã, quando eu acabo de acordar, ligo o computador, venho para frente do computador, eu dou uma olhada no que aconteceu durante a madrugada. E aqui também tem algumas previsões do que pode acontecer, mas geralmente eu utilizo o calendário econômico para isso. O mercados aqui no valor econômico eu utilizo apenas para saber o que aconteceu e o que está acontecendo. Então são notícias que estão acontecendo em tempo real ou já aconteceram, e é importante você saber utilizar essas ferramentas a seu favor. Parecido com o valor econômico, eu tenho o Infomoney também. O Infomoney é um site que eu gosto muito devido ao Infomoney TV. Sempre estou acompanhando o conteúdo que eles publicam. E você pode vir aqui no site do infomoney.com.br/mercados/últimas-notícia e vir aqui na parte de mercados. Aqui são notícias voltadas à bolsa de valores e é de suma importância você estar por dentro. Operar não é só você abrir uma ordem e dar um martingale para recuperar o prejuízo. Não, você precisa conhecer. Isso aqui muito vai depender se você quer passar pouco tempo ou muito tempo operando. Você quer passar muito tempo operando? Você quer ultrapassar a estatística que diz que nos primeiros 6 meses o novato ele para de operar, ele quebra a sua banca? Então é importante você saber o que está acontecendo tanto no país que você reside quanto no mundo, nas principais capitais do mundo. Então eu utilizo aqui do Infomoney, últimas notícias, para saber também. Tem quase o mesmo peso que o mercados, aqui no valor.com, no valor econômico. Só que eu acredito particularmente que no Infomoney ele dá mais notícia, apesar de que no valor econômico ele dá de forma mais detalhada. Essas ferramentas aqui para você acompanhar as notícias de econômico-política no mundo tem também no Inverte, mas particularmente eu prefiro de todas essas três que eu mostrei para vocês o Infomoney. Cada um tem a sua particularidade. O calendário econômico o melhor é no Inverte. Notícias rápidas você pode ver no valor econômico e mais de forma mais detalhada. Perdão, eu acabei trocando. De forma mais detalhada no valor econômico e de forma rápida no site do Infomoney. Nós utilizamos essas informações para fazer análise fundamentalista. Talvez a maioria das pessoas não estão por dentro desse termo, mas no mercado financeiro, na bolsa de valores, existem duas técnicas de operação principal, que é a análise técnica e a análise fundamentalista. A análise técnica é aquela análise que você coloca um indicador, coloca um EA, um robô para operar, ou mesmo você opera através de suporte e resistência, price action, padrão de reversão de candle, etc., ou a estratégia que você tiver. Isso é chamado de análise gráfica. E a análise fundamentalista é quando você opera de forma baseada na notícia do ativo, da divisa, do commodity, da ação da empresa, etc. E como nós operamos divisa, para que nós estejamos por dentro das informações, nós precisamos saber das notícias que estão acontecendo naquela região da divisa que nós operamos. Então, por exemplo, se a principal divisa que eu opero é o euro-dólar, eu tenho que estar por dentro das notícias que abrangem o euro-dólar. E não precisa você se desesperar para ficar por dentro dessas notícias, como eu falei para você. Basta você dar uma acompanhada de manhã, ao você acordar. É como se fosse um jornal da manhã. Aí você dá uma outra olhadinha na hora do almoço, caso você queira operar pela parte da tarde. À noite, nem precisa você analisar, a não ser, claro,
que seja apenas para âmbito de informação. Então eu espero que você tenha entendido essa videoaula e até a próxima.